A paz do Senhor, minhas irmãs, alegre com Jesus por estarmos aqui novamente. Estou aqui para gravar o nosso terceiro vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, e hoje nós vamos falar sobre a vida de Ogla. Ogla é a terceira filha que nós vamos conversar. Nós já conversamos sobre a vida de Macla, já conversamos sobre a vida de Noa. Então, Macla, aquela que confia, Noa, aquela que descansa, e Ogla, aquela que persevera. Hoje nós estaremos então, comentando e aprendendo sobre a perseverança. Nosso texto-chave é Números 27, 1 a 11, onde conta a história das filhas de Zelofeade. Ogla o nome vai dizer que é sobre a perseverança, que é como aquela que não tem os pés amarrados, aquela que segue firme, que é instruída no caminho da verdade, aquela que caminha no caminho do Senhor sem se desviar e ainda o adora. E aí eu quero aqui fazer com vocês um link, dessa situação de Ogla com a situação da mulher cananeia, que está escrito em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Eu vou ler para vocês rapidamente o que diz ali, A história todas nós já conhecemos, mas assim, só para que a gente lembre exatamente a situação que esta mulher estava passando. Então, a partir do 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Eu quero aqui trazer para vocês esta mensagem de hoje, onde nós já aprendemos sobre confiar, sobre descansar no Senhor, onde nós já entendemos o significado dessas duas primeiras filhas, sempre relembrando que o que nós estamos falando aqui é para nós, para servir para nós hoje como um perfil, como um perfil na aplicação diária da nossa vida, onde nós podemos, sim, sermos mulheres confiantes, sermos mulheres que descansam no Senhor, que perseveram no propósito que temos para a nossa vida, nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, e onde nós podemos usar a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade que o Senhor confiou a nós, fazendo tudo isso com muita alegria. Então esses são os temas dessa semana, e nós estamos assim hoje, no terceiro dia, vamos focar na parte da perseverança. Então, falando do contexto das filhas de Zelofeade: Macla, confiança; Noa, descanso; Ogla, perseverança. Imaginando que as 5 estariam ali conversando e decidindo como elas fariam aquela reunião com Moisés. O que será que Ogla faria sendo perseverante? Eu entendo que ela ali, ela já reconhecia, já desde o início,
a dificuldade que elas teriam, o que poderia acontecer, a rejeição que poderia de repente acontecer no meio do caminho, né? O não que elas poderiam ganhar, porque isso era uma possibilidade, mas ela estava disposta a perseverar. Então eu creio assim que dentro da conversa que elas tiveram, no sentido de preparar, imaginando que elas tiveram uma conversa, que a Bíblia não diz isso, né? Como foi que elas planejaram essa visita até Moisés para clamar, para pedir pelo direito. Quando elas chegaram, disseram: dá-nos por possessão a terra que pertencia ao nosso pai, não tira o nome do nosso pai, dos herdeiros, né, da família. E então, eu imagino que ali ela estava disposta a, independente da resposta, a continuar lutando por esse direito, pelo que o nome dela diz que ela era. Então eu creio que o Senhor está nos movimentando, né? O que nós podemos aplicar para nós? O Senhor está nos movimentando a atrair para nós uma fé confiante, capaz de não aceitar a primeira resposta como a verdade final. Se essa verdade, se essa resposta não for a verdade que nós estamos à procura, ou se essa resposta não responde à nossa necessidade, ou não corresponde com a nossa necessidade, então o que nós devemos fazer? Procurar não se prender naquela situação momentânea, mas buscar o que vem depois e argumentar. E é nesse sentido que eu quero fazer esse link com a mulher cananeia. Veja que, como as filhas de Zelofiade, essa mulher cananeia, ela também não tinha direito. As filhas de Zelofiade não tinham direito porque não existia isso naquela época. Naquela época, os herdeiros eram os filhos, os meninos, e não as meninas. Mas elas, quando viram aquela situação, elas não concordaram. Então, isso é você entender que se você é filha, você é herdeira. E se você é herdeira, você tem que reivindicar o seu direito, a sua herança. E essa mulher, na mesma condição de, de que não existia nada, nenhum precedente que ela pudesse se embasar e ir procurar Jesus. Porque ela não era do povo de Deus, ela não era do povo de Israel. E o que acontece aqui então? Ela vai procurar Jesus. E quando ela começa a clamar por ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela já chega esclarecendo a situação que ela estava vivendo, a necessidade que ela tinha. E ela chega de uma forma que ela explica de uma maneira que não há dúvida, porque ela diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, se endemoniado já é difícil, imagina miseravelmente. Quer dizer, a situação é terrível e eu preciso de ajuda. Então, ela chega esclarecendo. Assim como as meninas, as filhas de Zelofiade, chegam para Moisés e diz: olha, meu pai, né, o nosso pai não morreu em rebelião, nosso pai não estava, né, com problemas com a tribo, e nós queremos a parte dele. Então, ela chega com um embasamento, com um esclarecimento da situação que precedia a visita delas a Moisés. Então aqui é a mesma coisa, essa mulher chega para Jesus e conta a história dela de uma maneira bem clara. E Jesus não dá a resposta. Então assim, não dá a resposta. E aí nós, hoje que somos cristãs, que somos filhas, herdeiras, que reconhecemos isso, muitas vezes vamos clamar para Jesus e não vem resposta e nós já começamos a dizer: acho que não era mesmo de Deus, vou desistir. Essa causa não é para eu lutar, porque o Senhor não falou nada, já orei por tantos dias e o Senhor não falou. E é isso que eu quero focar hoje, na questão da perseverança, que nós precisamos sim perseverar, entender quando é que o Senhor está falando, porque precisa nos ensinar, e quando é que Ele está nos ensinando no silêncio. Então, o que acontece aqui? Os discípulos se incomodam com aquilo e pedem para que Jesus a despede, porque ela estava, né, de uma certa forma, incomodando. E aí Jesus então se pronuncia, mas quando Jesus se pronuncia, ele diz algo não favorável para ela. Ele diz assim: eu não vim senão para os meus, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para o meu povo, não para essa daí que não faz parte. E quando faz isso, ela o surpreende, né, com uma adoração.
E quando ela o surpreende com a adoração, então ele fica, o que eu digo agora? Então ele diz, olha, não é bom pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, com quem diz. Eu não posso resolver o seu problema quando eu tenho o problema dos meus filhos para resolver, do povo a qual eu vim para salvar. E então ela surpreende ainda mais Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E é nessa hora, Jesus vendo e entendendo que ela não ia desistir, porque ela estava disposta, ela não saiu de casa para ir dar um passeio, ela não saiu de casa para fazer um social, como muitas vezes nós fazemos indo na igreja, não para cultuar a Deus, mas muitas vezes saímos para poder sair de casa, para encontrar alguém, para não com aquela fé real de olho outro. Estou indo para ter um encontro com Jesus e não volto sem o meu milagre. Estou indo para contar para Jesus a minha situação, a minha realidade e não volto de lá sem a resposta. Enquanto ele não falar comigo, não calarei eu. E é isso que essa mulher fez. Ela perseverou. Então Jesus responde. Quando Jesus vê essa determinação, essa perseverança, então Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme tu desejas. Então, a minha pergunta nesta noite: nós estamos perseverando? E nós estamos perseverando em prol do quê? Do que nós estamos perseverando? Porque se Jesus respondesse hoje para nós: seja feito conforme tu desejas, qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Essa é a nossa meditação para essa noite, crendo que a nossa perseverança tem que ser uma perseverança pautada num desejo de defesa da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, da nossa estrutura, aquilo que o Senhor nos preparou para sermos mulheres ousadas dentro da nossa casa, exercendo com qualidade o nosso papel de esposa, exercendo com qualidade o nosso papel de mãe, exercendo com qualidade o nosso papel profissional, o nosso papel de filha, de serva do Senhor, de não andar pelo que estamos vendo, de não ser uma pessoa reagente, mas ser uma pessoa proativa, uma pessoa que está à frente, uma pessoa que sabe onde é que está aquele que pode resolver o problema e não desistir no meio do caminho. Ter os pés apressados, como diz o nome de Ogla, que ela não tem os pés amarrados, ou aquela que ninguém detém, né? Aquela que se apressa, que anda velozmente, que em algumas versões diz até que ela era como a perdiz. Então, assim, aquela que realmente procura entender onde é que ela vai encontrar a cura, a salvação, aquilo que ela precisa. Então, em nome de Jesus, que essa perseverança seja diante do sim de Jesus, seja diante do silêncio de Jesus, seja diante de um não de Jesus. Que essa perseverança venha fazer parte da nossa vida, sabendo que isso é uma virtude que nós podemos habilitar em nós, por aquilo que a palavra nos garante. Por aquilo que a palavra nos garante. Se nós estudarmos Tiago, do capítulo 1, ele vai dizer que a fé, ela é provada. E que quando a fé é provada, ela gera a perseverança. E é isso que nós precisamos hoje. Se nós lermos também o Salmo 37, nós vamos ver que lá no Salmo 37 também vai estar falando dessa perseverança. Eu vou abrir aqui para a gente encontrar certinho, 37:4. Ele vai dizer a respeito disso, de que nós precisamos realmente, né, entender. Eles buscai ao Senhor e Ele, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque muitas vezes a gente não persevera porque a gente tem medo dessa resposta de Jesus. E a gente vai dizer assim, mas como a mulher podia ter pensado, a mulher cananeia,
Eu não faço parte. Então, quando Jesus se silenciou, opa, eu tenho que voltar mesmo, porque eu não faço parte. Eu estou buscando um direito que eu não tenho. Assim como Ogla poderia ter dito para as irmãs: não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós não temos nenhum precedente para fazer isso. Nós não temos. Certamente vai ser um não. Porque nunca tinha acontecido isso na história. Então ela poderia ter dito: não, não vamos. Mas não foi isso que ela fez. Então, assim, vamos ficar com esses versículos hoje para nós, né? Números 27, 1 a 11. Vamos ficar com Tiago, capítulo 1, do 1 até o 4. Salmos 34, 4. E também Isaías 43, 19. Não, é Salmos 37, 4 e 34, 7. No 7 vai assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, livra dos temores, livra dos problemas que nós temos. O Senhor nos livra. Então, nós não precisamos ficar escondidas sem perseverar. O 37, 4 vai dizer: deleite-te também no Senhor e Ele te concederá o que desejas do teu coração. Como Ele disse lá em Mateus 15, quando Ele responde: seja feito conforme tu desejas. Amém, irmãs? Ficamos com esta palavra hoje. Eu vou encerrar esse vídeo para fazer o outro vídeo da oração e que o Senhor continue conosco.